lá. Não só no desenvolvimento, cara vestibulando, mas na introdução, também, no desenvolvimento e na conclusão, evitem a utilização das metáforas, das metonímias, né? Por exemplo, a obra pelo autor, o autor pela obra, né? Continente pelo conteúdo, né? Tomei uma grade de cerveja, não pode, senão você morrer asfixiado, a grade atravessada na sua garganta, não é verdade? Então, metáforas, metonímias, beleza? Prosopopeias ou personificações, por exemplo, para quem não lembra, só, né, uma ressalva. Quando você dá características de seres vivos para seres inanimados. O rio estava pensando, olha aí, o rio pensa? Não, prosopopeia ou personificação. Então, algumas figuras de linguagem você pode utilizar, por exemplo, nas respostas de física, química, matemática, história, geografia, ok? Quando forem utilizar os argumentos, mais especificamente aqui no desenvolvimento de sua redação. Por exemplo, a catacrese. Catacrese que é a figura de linguagem onde você utiliza a catacrese, o conceito é a utilização de um termo, né, já existente por falta de um outro adequado, tá? Ok? Perna da carteira, ok? Pulseira do relógio, tá? Então, haste de um óculos, catacrese é uma figura que você pode utilizar, sim, em redação, por ser uma figura utilizada normalmente, um termo existente por falta de um adequado. Outra, a zeugma, tá? A zeugma é uma omissão de um termo, ou seja, já dito na oração anterior. Então, zeugma é bom que eu utilize para evitar repetição. Se eu digo assim, o professor Luiz Carlos irá ministrar aula de química. E o professor Eduardo Santos, de língua portuguesa. O que é que eu omiti nesta segunda parte da minha oração, né? Tá certo? Professor Luiz Carlos, ele irá ministrar. Quando eu citei professor Eduardo Santos, língua portuguesa, omitiu ministrar. Então isso é zeugma. É correto você omitir um termo já mencionado para não ter repetições. Voltando aqui para o slide, vamos lá? Ok? Dando continuidade. A conclusão. Toda redação, caro vestibulando, né, deve possuir a conclusão, tá certo? Se você escrever algo e você não concluir, como fica a sua redação? Cabeça, né? Tórax e os pés, né? Como eu vou me locomover, né? Como eu vou posicionar-me sem mostrar um ponto de vista? E minha hipótese, ok? Então aqui conosco para o slide, vamos lá, observando aí a leitura rápida para vocês. A conclusão deve ser tão breve quanto o início, ok? Lembra, menor a introdução e a conclusão. Mais extenso, o desenvolvimento, porque lá situam-se o quê? Os argumentos, né? Em uma redação, por exemplo, da UFRN, eu digo muito para os meus alunos que evitem 8, 9, 10 parágrafos, porque fica muito quebrada a sua redação. Ok? Um parágrafo ou 2 para a introdução, 3, no máximo 4, por exemplo, para o desenvolvimento, 1 para a conclusão, no máximo 2, tá? Você poderia estabelecer também 1 para a introdução, um parágrafo, né? 2 para o desenvolvimento. Olha aqui comigo, por favor, lembrando aqui, olha lá. No desenvolvimento, Eduardo, tem uma dúvida. Pois não, pergunte. Eduardo, caso eu argumente. Não, caso não. Para aí, você tem que argumentar. Ok, cara vestibulando? Então, sim, tudo bem, tenho que argumentar. E o argumento, como é que eu uso? Eu posso usar 3, 4 argumentos em um mesmo parágrafo? Olha, gente, poder pode. Eu oriento que não deve. Para cada parágrafo do desenvolvimento, utilize, por exemplo, um argumento, ok? Primeiro parágrafo do desenvolvimento, utilizei um argumento. Desenvolvi e concluí aquele argumento, que o argumento está sendo usado ali não aleatoriamente, e sim para embasar o meu ponto de vista. Fui para o terceiro parágrafo da minha redação, lá na UFRN, certo? Este terceiro parágrafo da minha redação é o meu segundo parágrafo do desenvolvimento, não esqueçam.
tá? Então, se é o segundo parágrafo do meu desenvolvimento, eu irei utilizar mais um argumento neste parágrafo, desenvolvê-lo e concluí-lo. Não esqueçam, tá? Então, não misture muito 2, 3 tipos de argumentos em um parágrafo só não, que geralmente você desenvolve mais um e deixa o outro sem a conclusão. E isto, com certeza, os professores da banca lá, da Compev, eles irão observar a sua falha. Ok? Continuando aqui, vamos comigo para o slide, vamos lá? Olha lá. A finalidade da conclusão, além de ratificar, preste atenção, homônimos e parônimos. Ratificar é confirmar. Retificar é conserto, manutenção, ok? Então, além de ratificar o que se expôs na introdução e ou sintetizar as ideias do desenvolvimento, deve-se, no final, olha lá na conclusão, oferecer ao leitor uma nova descoberta, uma teoria, uma questão ou a solução de um problema. É a conclusão como se fosse um ciclo. Arremata com o início. Olha aqui, dando continuidade, vamos lá. É o momento mais importante, o ápice da matéria tratada, pois o sucesso daquilo que escrevemos depende dessa última palavra, ok? Então, lembrando aqui comigo, vamos lá. Gente, introduzir, né, com a ideia central, desenvolvi esta ideia no primeiro parágrafo, sendo um artigo de opinião ou uma carta argumentativa, não interessa o que cobrar lá, você já está sabendo. Eu vou utilizar argumentos. Lá no meu desenvolvimento, situei os argumentos, trabalhei, desenvolvi, concluí, fui para o segundo parágrafo do meu desenvolvimento, que é o terceiro de minha redação, argumentei, concluí. Lembram, pelo amor de Deus, elementos de retomadas. Façam elos dentro do seu texto, ok? Para ter uma sequência lógica, um encadeamento, uma gradação, acontecimentos progressivos e não só circular. Cheguei na minha conclusão, o que é que eu devo fazer na conclusão? Lembra, olha para a introdução, veja o que você pôs lá como ponto de vista, tá? Como tema abordado, seu posicionamento, para você não ser contraditório. Lá na conclusão, você faz uma retomada. Retomar, não estou dizendo copiar com os mesmos termos. Retomar o assunto, porém, com outras palavras. Ok? E lá, concluir. Dando, digamos assim, uma solução, uma saída. Agora, pelo amor de Deus, evitem aqueles termos do tipo: concluímos então, finalizo minha redação, calma. Ali já é a conclusão, ali já é o desfecho, ele é o final de sua produção escrita. Não precisa você ser redundante, ok? Afirmar que vai encerrar, que vai concluir. Vamos lá para o slide novamente aqui comigo. Defeitos a evitar, ok? Preste atenção que eu deixei escrito aqui para vocês. Defeitos a evitar. Tenho que ter cuidado ao máximo, tá? Com as pontuações. Se eu pontuar errado aqui na minha conclusão, vai complicar todo o meu texto, ok? Então, deixei aqui para vocês defeitos como não finalizar é o principal defeito. Como é que eu elaboro um texto e não finalizo? Por exemplo, não pontuar, ok? Você não pontuar, você deixar a questão em aberto, tá? Lembra, aqui não é um texto injustivo, onde é uma questão aberta, tá? Que está te pedindo um complemento qualquer. Ele quer o desfecho, ele quer a conclusão da ideia. Outro defeito, Eduardo, avisar que vai concluir, utilizando expressões como, em resumo, eu concluo, lembra, pelo amor de Deus, comecei na primeira pessoa do plural, chego no meu desenvolvimento, na minha conclusão, eu estou usando outra pessoa, né? A segunda pessoa, a terceira pessoa, ele, ela, para mim, não. Obedece, né? Cuidado que redação tem um pouco de química. Lembrando de Luiz Carlos, ok? Eu tenho que ser o quê, gente? Padrão.
eu tenho que trabalhar com a linguagem padronizada. Homogeneidade quanto à utilização da pessoa, ok? Então, vamos aqui comigo, vamos lá? Olha lá. Continuando para o slide nosso. Concluindo a redação provisória, o rascunho, gente, o rascunho, o próximo passo será a leitura atenta para as devidas correções gramaticais, trocas de palavras, mudanças na ordem dos termos, tá? Por exemplo, eu achei que eu já repeti 2, 3 vezes a palavra homem, né? Ou a palavra carro, ou desenvolvimento, ou substâncias, sendo, por exemplo, uma questão de química, uma questão de física.